Tu já parou para pensar em algum momento sobre quem foi o primeiro designer? Ou sobre quando exatamente é que o design começou? Uma vez, quando eu ainda era aluno, uns 10 anos atrás, um professor meu nos fez a mesma pergunta. E as respostas foram as mais diversas. Um dos alunos já saiu de cara dizendo que foi na Revolução Industrial, com o início da produção em massa. E essa é, de fato, uma das respostas mais comuns da gente ouvir. Outro, então, rebateu essa resposta e deu a ideia que deve ter sido ainda antes, com algum inventor do passado. Alguém tipo um Leonardo da Vinci, quem sabe. Outro então se levantou para falar e disse: Mas espera aí, se o Leonardo da Vinci era designer, então qualquer um que inventou alguma coisa também tem que ser chamado de designer. E daí como é que fica o cara que inventou a roda? Vocês veem, o ponto que o professor estava tentando mostrar era que, por design não ser uma coisa com uma definição clara, era impossível de dizer quando exatamente ele surgiu. Qualquer momento da história que a gente definisse como sendo seu início seria, querendo ou não, um pouco arbitrário. Mas a gente tem também outro problema, que é o fato de que o que a gente chama de design é uma coisa que evolui com o passar do tempo. No momento que surge uma nova tecnologia, surge também novos tipos de design. Hoje, por exemplo, a gente tem web design, que é uma coisa que sequer existia alguns anos atrás. E vai saber o que vem por aí no futuro. A própria etimologia da palavra design é meio complicada. Pra gente que fala português, ela parece um estrangeirismo. Pro pessoal que fala espanhol, ela significa desenho. E no inglês é mais confuso ainda, porque ela funciona tanto como substantivo como um verbo. Ou seja, no inglês, design pode significar até três coisas diferentes: um plano, um processo de projeto ou ainda o produto final desse processo. Complicado, né? Pensando nisso, para o nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar com 6 diferentes designers, para tentar jogar um pouco de luz sobre essa nossa discussão. Para cada um deles, previamente, eu mandei diferentes frases que tentam explicar o que é design. E daí, no dia da entrevista, eu perguntei o que eles acharam da frase que tinham recebido. O que concordavam, o que discordavam, o que achavam que estava faltando. Basicamente, a opinião pessoal deles sobre o que é design. E a partir dessas respostas, a gente pode ir refletindo e montando a nossa própria opinião sobre o assunto. Então, essa é a ideia geral da nossa conversa de hoje. Conhecer 6 diferentes definições para a palavra design, ouvir os comentários dos nossos entrevistados e daí refletir e ver o que a gente acha de tudo isso. As frases que eu enviei para cada um deles, vocês encontram logo abaixo, no texto que acompanha esse áudio. Então, sem mais delongas, vamos começar. O design do designer, parte 2. O nosso primeiro convidado, na verdade, é uma convidada. O nome dela é Isadora Pinheiro e eu convidei ela porque, apesar de ainda nem formada, ela é alguém que já tem mais experiência no mercado de design de produto do que muita gente que eu conheço. Então, para começar nossa conversa sobre o que é design, vamos abrir com a seguinte frase: Design é o ofício ou atividade de visualizar soluções concretas, que servem a necessidades e objetivos humanos, seguindo determinadas restrições. Então, Isa, essa foi a frase que eu te mandei, foi semana passada, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre ela. O que tu achou dela, se tu gostou, se tu não gostou, se tu acha que ela faz sentido ou não. O que tu achou dessa frase? Bom, acho que é uma frase bem ok para definir o que é design. Realmente tudo que está ali faz parte da atividade de projeto. Então, concordo muito que design se trata sobre soluções concretas, assim, né? No sentido de fazer algo existir e não só parar na pesquisa, que é muito relevante, tipo, é o ponto de partida para a gente sequer começar a fazer qualquer parte do nosso trabalho, né? Pesquisa que alguém desenvolveu antes. Mas eu acho que a parte do design é realmente gerar uma solução tangível, né? E concordo também que uma das coisas que caracteriza o design é buscar atingir um objetivo e de um grupo específico de pessoas que muitas vezes não são, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com o que o designer, as necessidades do próprio designer que está fazendo,
ou que não querem as mesmas coisas que o designer acha que gostaria, assim, naquele projeto. Então, eu acho que é muito esse exercício de fazer para o outro, né? O resumo da ópera é que eu concordo que é baseado em gerar soluções concretas, e isso está muito relacionado a restrições também, é a gente entender os meios e as restrições do fazer acontecer aquilo. Então, se é no industrial, é entender como é que uma indústria produz, e se é no parte de softwares e tudo mais, né? No gráfico, entender, bom, é aquilo, né? O que eu realmente gosto nessa frase, né, são esses 3 pontos que ela dá ênfase, né? A questão das soluções, restrições e necessidades humanas. Responder alguma coisa que alguém precisa, operando dentro de certos limites e visando algo realmente concreto, né? Hã, mas dito isso, no geral, tu diria que, na tua opinião, essa é uma boa definição de design? Bom, eu acho que, tipo, ela define bem o que é atividade de projeto, mas eu acho que ela define muito pouco, talvez, o objetivo que ela se propõe, que é explicar o que faz um designer, porque eu acho que o que ela define é justamente isso do projeto, né? E projeto é uma definição tão vaga quanto a própria definição de trabalho em si, no sentido de empregar energia para transformar uma coisa em algo, assim. Então, é uma coisa que todo mundo faz, eu acho que é uma coisa inata do ser humano, assim. Então, por exemplo, ela poderia muito bem se aplicar para a profissão de um farmacêutico, que é uma coisa que não tem nada a ver. Então, tipo, ele visualiza uma solução concreta, uma fórmula, sabe, um produto, um remédio, enfim, um creme, para atender uma necessidade, um objetivo, a saúde, dentro de determinadas restrições, o que na área da saúde, farmácia, não, nem precisa ser comentado, né? Então, ou então quando falta uma coisa dentro de casa, tipo um ingrediente para fazer uma comida, então tem a restrição e tu quer atingir o objetivo, a alimentação, e tu replaneja aquela receita, né, de uma forma, um método, um planejamento para atingir aquele objetivo. Então, se encaixa muito bem em coisas que não tem nada a ver com design, mas que tem a ver com o projeto, que é o cerne do design, né? Então, eu acho que ela falha nesse sentido. Uhum. Acho que entendi o que tu quer dizer. Essa questão da frase ser meio genérica demais, talvez, né? Ah, mas me diz uma coisa, considerando essas limitações todas da frase, se eu fosse te pedir para apontar exatamente o que que tu acha que falta nela, ou como ela podia ser melhorada, quem sabe, que pontos tu daria mais ênfase? Ou o que que tu pessoalmente mudaria ou acrescentaria nela? Tá, pra mim tem uma coisa que é, tipo, gritante que tá faltando nessa definição de design, que é a parte de pesquisa. Tipo, ela traz assim, visualizar uma solução concreta no início da frase, como se a gente tivesse tido uma visão mágica num sonho, sabe, da solução que vai atender todas as necessidades humanas dentro de todas as restrições. E eu acho que qualquer designer sabe muito bem que isso não é nem um pouco verdade, assim, mas é o senso comum às vezes de designers são tão criativos, assim, né? Vocês conseguem ver as coisas, é um dom. E eu acho, sabe, eu faço. Às vezes eu pergunto para pessoas fora da área de design, assim, tipo, numa escala de 0 a 10, sendo o tempo de projeto, onde tu acha que a gente começa a desenhar uma solução, assim? E é, tipo, lá pelos 7, sabe? Não. Claro que varia de cada método para método, mas muita gente acha que a primeira coisa que tu faz é começar a esboçar a solução. Então, eu acho que isso falta nesse sentido educativo de explicar o que é design, que eu imagino que seja o objetivo da frase. Mas é isso, assim, a parte de pesquisa, definir quais são os objetivos que tu quer atingir, definir quais são essas restrições, estudar elas a fundo, quais são as necessidades do público, quem é o público, se vai realmente o público que se pensava que era, estudar isso tudo através de um método e não na parte, sei lá, de chute, né, de que tu acha que é o que intuição. E eu acho que isso é o que define o design como profissão, a parte profissional do design. É usar o método para justamente ter esses componentes dessa frase bem definidos, né? Porque se for pela intuição, é realmente o design do cotidiano, o que todo mundo faz. Então eu acho que me enrolei, mas eu acho que é isso, sim. Acho que é o que define um bom designer profissional. Eu eu acho legal que tu parece que tá enveredando numa direção de dizer que há um design do cotidiano e há um design profissional, né? Tu entende realmente que tem uma diferenciação nesse sentido, mas que os dois são designers ou não?
Se tu for pensar, isso também se aplica à medicina, por exemplo. A gente não tem dúvida que o médico é um médico, que a gente não é um médico e que existe um profissional e que é importante existir um profissional de medicina, mas, tipo, todo mundo faz medicina em certo ponto, assim. Quando a gente tem uma dor de cabeça e a gente sabe que a gente não vai sair correndo para o hospital e que a gente vai tomar um paracetamol para isso é medicina. Mas a gente não é um profissional da medicina, sabe? Então, eu acho que o design, ele tangencia, assim, essa questão também. Design do cotidiano e design profissional. De todas as coisas que a Isadora mencionou, eu acho que essa é a parte que mais me chamou a atenção. Sim, design é uma atividade, design responde a uma necessidade, e design opera dentro de certos limites de projeto que a gente chama de restrições. Mas essa questão de que talvez todo mundo faça design no seu dia a dia, em algum nível, esse detalhe eu achei especialmente interessante. Mas ele também levanta uma dúvida. Se isso é verdade, o que será que marca a diferença entre um designer do cotidiano e um designer profissional? Enfim, eu vou deixar essa pergunta em aberto e, enquanto isso, vamos continuando. O nosso segundo convidado se chama Anthony Bauerman. O Anthony é um bom amigo meu e, parecido com a Isadora, ele é alguém que se formou mesmo só recentemente, mas que já trabalha na área faz bastante tempo. No caso dele, mexendo com design gráfico e design digital. Feita essa apresentação, a frase que eu separei para ele foi: Design é planejar a criação de um novo produto, serviço ou sistema, visando solucionar um problema específico, com a intenção de melhorar a experiência humana. E aí, Anthony, o que tu achou dessa frase que eu te mandei? Cara, é difícil, né, essa frase aí, porque ela é poucas palavras para definir design, né? Vamos dizer assim, num resumo. Porque ali contém realmente algumas coisas, né, que é o design, mas eu acho que não se limita a isso, né? Eu acho que, na verdade, para quem não sabe o que é design, vai acabar limitando, né? Alguma pessoa que seja mais literal também talvez não vai compreender. Ah, acho que eu entendi o que tu quer dizer, ah, mas para deixar assim mais claro para todo mundo, vamos por partes. Me diz o que tu concorda e o que tu discorda nessa frase. Bom, o que eu discordo é que se limitou a dizer que design é planejar. Tem planejamento no design? Tem. Mas eu acho que o design ele não pode ser definido como planejamento, né? Porque uma pessoa que simplesmente pega um briefing, vamos dizer, um briefing não, vamos botar aí uma coisa mais fechada. Eu não sei a palavra agora me fugiu, mas tipo assim, o chefe chega e fala assim, eu preciso que tu coloque assim um objeto tal aqui no centro, com as cores tais, com essa fonte aqui, com um sombreamento dessa posição, com um ruído por cima para utilizar. Tá, beleza. Tipo, a pessoa, o chefe, ele deu todo o passo para ele fazer. Ele não teve que pensar em como utilizar cada coisa, né? Ele simplesmente recebeu todas as informações, ele só precisaria colocar, né? Eu colocaria essa pessoa não como um designer, mas sim como um editor, um cara que recebe a informação, recebe os materiais, ele só precisa colocar ali de uma maneira, né, o mínimo agradável aos olhos, vamos dizer assim. Eu diria que o design ele tem o passo de pensar antes de executar esse tipo de coisa, né? O cliente chega com um briefing, eu preciso de um logo ou de um vídeo que passe a sensação de seriedade, né? Alguma coisa assim, e ele vai pensar isso, né? Eu acho que o design ele parte da palavra pensar, né? Se eu mudaria alguma coisa naquela frase, seria o planejar, né? Eu acho que eu tiraria o planejamento ali, o planejar, e botaria o pensar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu acho essa sacada do Anthony muito boa. De fato, design não é só tu planejar. Design envolve também tu fazer, tu pôr a mão na massa. E para tu fazer isso, tu não pode ser só que nem um robô mecanicamente repetindo uma lista de instruções. Tu tem que ter um processo criativo por trás. Não pode ser só uma sequência de passos planejados, onde tu tá só seguindo ordens. Mas tem mais aqui. Lembrem que a frase que eu mandei pro Anthony começava com planejar a criação de um novo produto. Vejam o que o Anthony tem a dizer sobre isso.
Eu entendo que design não é só planejar a criação de um novo produto, né? Mas às vezes repensar um produto já existente, que pode ser muito bem o aprimoramento, né? Pode ser uma reformulação de algo que já existe, né? Sendo uma alteração, alguma coisa desse sentido. Isso que o Anthony fala aqui é muito verdade. Muitas das vezes na nossa profissão, a gente não vai estar criando coisas completamente novas. Pelo contrário, muitas vezes vão estar nos pedindo para melhorar alguma coisa que já existe. É a mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, no assunto de inovação. Nem toda inovação tem que ser uma coisa disruptiva ou quebradora de paradigmas. Afinal, inovação incremental, aditiva, também é uma coisa que existe e que também é muito bem-vinda. Continuando então na análise da frase, ele segue. Aí ali, um produto, serviço ou sistema, beleza, eu acho que engloba praticamente tudo, né? Produto, serviço ou sistema, eu acho que não tem muito além disso, né? Apesar de produto também ser algo bem difícil, né? Também teria que entrar na palavra produto para realmente definir o que seria o produto, né? Mas enfim. Visando solucionar um problema específico com a intenção de melhorar barra aprimorar a experiência humana. Eu acho que não necessariamente, né? Porque eu acho que o design ele também está no entretenimento, né? E o entretenimento não está para melhorar, pode ser, que esteja para melhorar a experiência humana, depende do ponto de vista, né? Mas eu acho que no sentido dessa frase não quis dizer, já que estavam melhorar barra aprimorar, né? Como se fosse progredir. Eu acho que o entretenimento, como jogos, né, e coisas, eles não visam diretamente melhorar a vida, a experiência humana ou aprimorar, né? Acho que não é algo que vai evoluir diretamente o ser humano, né? Então eu acho que o design ele tem várias vertentes, né, que ele pode se seguir, várias direções que ele pode seguir, né? E uma delas eu acho que sim, melhorar e aprimorar a experiência humana, eu acho que é uma delas, mas eu acho que não se limita a isso. Limita no caso de só melhorar barra aprimorar a experiência humana. Não, eu acho que também envolve o entretenimento, que eu acho que não está nesse melhorar ou aprimorar diretamente, né? O Anthony aqui com esse exemplo do entretenimento toca num tema que eu acho que é importante da gente pensar a respeito. A frase que eu mandei para ele diz que design planeja produtos para melhorar a experiência humana. Mas seria isso sempre verdade? Já teve vezes na minha carreira onde, por exemplo, o briefing que eu recebi era focado em aumentar o apelo de venda ou buscar formas de reduzir custos. E assim, pelo menos para mim, isso não parece ter muito a ver com melhorar a experiência humana. Inclusive, se a gente quiser ser realmente polêmico, dá até para dizer que, às vezes, o design pode até trabalhar contra a experiência humana. Pensa no assunto da obsolescência programada, por exemplo. Isso é, produtos que são feitos para estragar com o tempo, como o teu celular. A gente pode até não gostar, mas não dá para negar que existiu um projeto de design ali. E, ao meu ver, esse não é um projeto que teve muito foco em melhorar a experiência humana. Pra fechar aqui então, Anthony, no todo assim, o que tu me diz? Tu acha que essa frase serve como uma definição para design? Eu acho que ela é uma frase bem limitada, né? Eu acho que ela não poderia ser usada como o resumo do design. Eu acho que o design ele é tão amplo que precisaria de uma frase um pouco mais ampla do que tão fechada assim. Bom, como vocês viram, o Anthony discordou de bastante coisa da frase que eu mandei para ele. Mas tem um ponto em particular que eu acho legal da gente destacar, que é essa questão de que design não é só planejar ou repetir uma fórmula, como se a gente estivesse fazendo uma receita de bolo. Design envolve raciocinar, pensar, refletir. E se por um lado a gente não pode querer fazer design totalmente na base da tentativa e erro, a gente também não pode fazer design achando que é só pegar um método e sair repetindo ele para todo novo trabalho. Tem um equilíbrio importante aí no meio. Se até agora a gente ouviu as perspectivas de dois designers bem da indústria e no início das suas carreiras, agora a gente vai mudar um pouco o foco. O nosso próximo convidado se chama Lorenzo Helera, e ele é alguém que já experimentou de tudo. Atualmente o Lorenzo é professor e ao mesmo tempo dono de uma agência de design. Mas se tu parar para conversar com ele,
tu vai descobrir que ele já fez de tudo que um designer pode fazer na vida. Ele tem muita história. E foi por isso que eu achei uma boa convidar ele para essa nossa conversa. Quanto à frase sobre design que eu separei para ele, eu escolhi uma frase que é talvez a definição mais comum da gente ouvir por aí. Mas será que ela é realmente verdade? Design é solução de problemas. Então, Lourenço, eu te mandei essa frase que é um clássico, que parece que todo mundo em algum momento da vida já ouviu, né? Ah, eu sei que ela é meio polêmica, tem gente que não gosta muito dela e tal, mas eu não quero influenciar a tua resposta, então o que que tu me diz sobre essa frase, ou definição? O que que tu acha dela? Qual a tua visão sobre ela? Eu acredito que essa frase, design é solucionar problemas, é apenas uma das facetas do design. Essa frase vai muito ao encontro de uma visão pragmática do design na linha que o Papanek dizia, né? Que, vou me permitir ler aqui, design é compor um poema épico, executar um mural, pintar uma obra de arte, escrever um concerto. Mas design também é limpar e reorganizar uma gaveta, puxar um dente encravado, assar uma torta de maçã, escolher os lados para um jogo de beisebol em um descampado e educar uma criança. Então, o design, segundo o Papanek, é o esforço consciente para impor ordem com significado. Então, o que aqui é resolver coisas, resolver problemas de um modo sistemático, com lógica. Então, essa visão de design e solucionar problemas é uma visão modernista de design. E eu não discordo dela, eu acho que é muito válido. Eu adoro o design modernismo, sou fã do estilo internacional, como estética de arquitetura e design. Mas a essência dessa frase dele aqui, ele está destacando, até em termos de quantidade de texto, muito mais para a questão organizacional, de resolver problemas, do que a parte criativa e inventiva revolucionária. Então, é uma visão que busca correr atrás dos problemas. Então, os problemas acontecem e daí vai solucionar. Então, a pessoa queima a mão com a caneca, antes, eu deixo ela queimar a mão primeiro, ter dificuldade de beber, para depois inventar a alça. Interessante isso que ele fala aqui. Eu sempre pensei nessa frase do design como solução de problemas como uma frase que, apesar de talvez meio genérica, que no geral até que fizesse sentido. Mas eu nunca tinha pensado nesse detalhe de que quando a gente fala de design como solução de problemas, a gente está sendo totalmente reativo. E eu concordo com o Lourenço. Acho que tem espaço sim para o design fazer mais do que só esperar os problemas acontecerem. Solucionar problemas é a gente tentar resolver o que já está nos incomodando. Uma visão proativa de design, revolucionária e subversiva, que eu chamo, eu já vou explicar o que eu quero dizer com subversiva, é tentar antever os problemas, modificar sistemas de como as pessoas operam e vivem no mundo. Esse ponto de vista de criar soluções para problemas que ainda não existem tem a ver com o Henry Ford, que está lá no começo do modernismo, mas ele era um cara vanguarda, né? Ele dizia aquela clássica que todo mundo sabe, assim, que é tão falada quanto essa do design é solucionar problemas, né? Que se a gente perguntasse para as pessoas o que elas queriam em termos de mobilidade, lá no início do século XX, elas responderiam cavalos mais rápidos. Então, elas não sabem o que elas precisam do novo. E os cavalos, e se a gente fosse seguir, né, nessa questão de resolver problemas, a gente ia buscar treinar melhor os cavalos do que inventar um novo jeito de locomoção. Então, essa faceta, para além de solucionar problemas, é um design para surpreender as pessoas, surpreender os sistemas também. Buscar uma nova versão para as coisas, né? Pensar nos problemas antes que eles ocorram. Essa é a visão que o nosso mundo precisa, né? Uma visão subversiva das coisas. Então, para fechar, design tem que ser revolução e subversão para nos colocar à frente dos problemas e não atrás deles. Bom, eu acho que já ficou claro que essa definição não é perfeita, né? Ah, mas se eu te pedisse para arrumar essa frase, Lourenço, como é que tu faria? O que tu adicionaria?
Tem alguma coisa em específico? Subversão. Ou seja, buscar uma nova versão para as coisas, né? Pensar nos problemas antes que eles ocorram. Então, e isso parte muito de educação. Eu acho que design é educação geral da sociedade. E eu vejo uma empresa que está fazendo muito bem isso, muito forte, com qualidade de conteúdo e forte, consistência, na verdade, não é força. É a Valkyria. E uma da missão deles, por que eles estão fazendo isso? E eu acho que é genuíno isso. Quanto mais pessoas entenderem o design, mais fácil vai ser para os designers trabalharem, viverem do design e a gente ter uma sociedade melhor. Então eu acredito que aqui a frase design é solucionar problemas, a gente está correndo atrás do próprio rabo. Agora, design é mudar o mundo, uma subversão do mundo, é o que está faltando nessa frase, que é o que a Valkyria está fazendo. Assim, eu admiro muito lá o Matheus e aquela galera lá. Design é mudar o mundo. É uma frase meio forte essa que Lourenço propõe. E ela não deixa de ser verdade. Afinal, tudo que a gente projeta e coloca no mundo afeta a sociedade de alguma forma. Um ponto em especial para destacar da fala do Lourenço, que, pelo menos para mim, chamou bastante atenção, é essa questão do design proativo. Não é que design não possa ser reativo. Muitas vezes ele vai mesmo ser reativo, com um cliente chegando para ti com um problema ou necessidade que ele mesmo já identificou. Mas como designers, a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade de olhar para frente, de ver o futuro e antever o que ainda está para acontecer. E assim criar produtos que, como nas palavras do Lourenço, não sejam só correr atrás do nosso próprio rabo. O Lourenço usou na resposta dele a palavra revolucionário. E revolucionário é uma palavra que me lembra muito a arte. E pensando nisso, a próxima frase que a gente vai comentar justamente toca um pouco nesse tema. E quem vai nos acompanhar analisando ela é alguém que entende bastante do assunto. Stefan Fernandes é um colega meu que eu classificaria como uma mistura de designer e artista. Tanto que se tu for ver o trabalho dele, tu vai descobrir que ele tem uma empresa de arte e pintura, dá cursos de ilustração e ainda é professor de design. Feita a apresentação, vamos para a frase. Design significa aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica caminham juntas, com pesos equivalentes. E aí, Stefan, o que tu acha? Faz sentido essa história de dizer que tem um meio do caminho entre arte e técnica e que o design tá lá no meio de tudo isso? Como é que tu vê essa frase que eu te mandei? Acho muito boa essa frase e eu concordo com essa frase e eu acredito que a gente tem muitas dualidades e dicotomias, né, dentro do design e sempre foi essa guerra, não só no design, mas em todas as áreas. É razão versus intuição, é arte versus ciência aplicada, é tecnicismo versus humanização. E essa dualidade a gente enxerga como opostos, muitas vezes, mas elas são relacionados. Então, se a gente não pensar em dicotomias que se opõem, mas que se somam, eu acho que faz mais sentido. E o design é a soma disso. O design é a soma da arte com a ciência aplicada. É eu ter método, mas eu ter intuição. É eu ter razão, mas eu ter instinto. É eu saber o que é o belo, mas eu saber também que o belo também pode ser não uma convenção social e pode ser algo subjetivo. E essa construção dessas duas áreas é o que é design, que é mais ou menos o que essa frase diz, né? Que o William Flusser ele traz vários termos e deixa algo bem rebuscado, mas eu acho que para um aluno de graduação poder entender de forma simples, design também é técnica e também é arte. Design é as duas coisas e elas se misturam o tempo todo. Então, quando a gente pensa num método, quando a gente pensa em etapas, a gente está fazendo design. Mas quando a gente pensa em, não, eu não vou fazer nada, eu vou jogar um monte de coisa aqui na parede, vou ver o que sai e vou ver a minha criatividade até onde tem esse limite, isso também é design.
E me incomoda muito quando algum professor ou alguém diz que design não é arte. Isso a gente ouvia muito na graduação, porque a gente tem um cliente, porque a gente tem que atender às demandas da sociedade, a gente tem alguém que tem que servir, que tem que comunicar. Acho que isso é parte verdade. E também design é um processo intuitivo, é uma forma de expressão, é uma manifestação das tuas opiniões, das tuas crenças, da tua forma de criar. E isso tem toda a relação com arte também. Eu concordo muito com essa frase do Willem Flusser e com frases do Rafael Cardoso também, que tem uma relação grande ali de definições. E design é isso. Gente, o Stefan tocou num ponto polêmico. Esse debate sobre se design é ou não é arte, ou se design contém arte ou é a arte que contém o design, é uma das discussões mais antigas do nosso campo. E se a gente fosse entrar fundo nisso, precisaria de um áudio inteiro só sobre esse assunto. Mas só a título de curiosidade, e para deixar de leve aqui na conversa a minha opinião, eu vou deixar vocês com uma frase de uma amiga minha que eu gosto bastante. Ela diz o seguinte: design e arte são como se fossem primos. É tudo da mesma família, mas não é tudo igual. A grande dificuldade da definição do design é a sua flexibilidade nas aplicações. É que nem criatividade. Não tem como tu mensurar a criatividade, não tem como tu medir exatamente a criatividade ou quantificar ela, porque ela não é quantificável. A criatividade ela tem que ser flexível, ela tem que ser original, ela tem que ser fluente. E design também. Tipo, eu posso fazer design se eu estou desenhando um novo produto, mas eu estou fazendo design quando eu penso em fazer uma coisa diferente que eu não fazia há muito tempo, e daí eu tenho uma ideia nova. E isso depende do contexto onde a gente mora, né? O contexto onde a gente vive, a época. Então, o Leonardo da Vinci fazia design quando estava fazendo uma obra de arte ou um projeto de helicóptero no Renascimento. Agora, se eu estou fazendo um negócio com inteligência artificial em 2023 usando o Midjourney, eu estou fazendo design também ali, eu estou pensando, estou criando. E no futuro a gente vai ter uma outra definição de design. Eu acho que o erro está em tentar definir o design sobre algum frames limitantes, né? Sobre tentar botar nessa caixa, design é tal coisa. Eu acho que concordo contigo, Stefan, que tentar limitar, cercar o termo design de alguma forma pode mais atrapalhar do que ajudar. Ah, mas eu fico com uma dúvida. Sendo tu professor de design, tendo que dar aula na graduação também, como é que tu faz então para apresentar essa palavra design para teus alunos? Tu tem uma definição própria tua? Cara, eu tenho uma definição de design e eu reforço isso para todos os alunos quase que o tempo todo, que é design é transformar o intangível em tangível. E que significa isso, né? Tipo, é transformar algo que é subjetivo, que é intuitivo, que não tem um fechamento, em algo concreto, em algo real. Até nessa reunião que eu estava agora, né? Existe o professor conteudista, existe o professor mentor, existe o professor tutor. A gente vai colocando códigos para essas pessoas. E se a gente tivesse uma imagem que representasse essas pessoas, ou uma ilustração, ou uma identidade visual, a gente conseguiria tangibilizar o que significa ser essas coisas mais subjetivas, mais intangíveis. Então, eu acredito que design, além de ser arte, tecnologia, eu acho que design é transformar o intangível em intangível. É eu conseguir tangibilizar as coisas, sendo que tudo é intangível. Não sei se deu para pegar, mais ou menos. Tangibilizar. Essa é uma palavra meio difícil, mas, em essência, o que ela quer dizer é ser capaz de traduzir características invisíveis para alguma coisa que seja visível. Quer ver um exemplo bem prático? Pensa numa Lamborghini ou numa Ferrari.
Pensou? Agora me diz, se tu fosse descrever quem é o cara que dirige esse carro, o motorista padrão dele, tu já não tem mais ou menos uma imagem dessa pessoa na tua cabeça? Dos seus gostos, do seu jeito de vestir? Pois então, essa imagem que tu tem na cabeça existe porque o design da Lamborghini foi feito justamente com a intenção de projetar essas características na tua mente. Então, quando tu olha para aquele carro, tudo que tu vê nele foi feito para tangibilizar, para tornar visíveis esses atributos específicos que a Ferrari ou a Lamborghini querem passar. E daí, se tu é uma pessoa que realmente curte essas características como força, velocidade, elegância, luxo, tu vai olhar aquele carro e dizer: cara, esse carro reflete justamente as coisas que eu valorizo. E daí tu vai lá e compra o carro. Quer dizer, se tu tiver o dinheiro, né? A gente já filosofou bastante e entrou um bom tanto no lado teórico da coisa, então acho que tá na hora da gente voltar um pouco. Voltar um pouco e olhar essa pergunta do que é design sob uma ótica um pouco mais de mercado. E para isso, a nossa convidada de agora é alguém que conhece bastante desse tema. A Camila Chizzini é Design Director em uma grande empresa de design do exterior. Ela é uma especialista em branding e, como profissional, já fazem mais de 13 anos que atua no mercado da área, inclusive já tendo tido seu próprio escritório de consultoria. Dito isso, essa é a frase que eu mandei para ela. Design representa uma forma de guiar pessoas em direção a fazer uma ação ou fortalecer uma conexão, podendo determinar como nos sentimos, o que fazemos e como e onde olhamos. Bom, Camila, eu te mandei essa frase semana passada, né? E agora então eu quero saber qual a tua opinião sobre ela. O que tu achou da frase? Se tu acha que ela cumpre bem sua função como uma definição? Qual a tua opinião sobre ela? Eu acredito que essa frase ela é bem interessante, porque ela traz alguns aspectos de design que a gente não é o que a gente está acostumado como forma, né, como função, aquelas coisas mais tradicionais. Eu acho bem interessante que ela traz essa questão da conexão, de como a gente se conecta, e a questão de ação, que dá muito uma ideia de processo. Então, eu acredito que a frase é bem interessante, mas eu sempre tenho essa questão da dificuldade de definir o que é design, justamente porque o autor ele sempre acaba trazendo alguma definição muito relacionada à sua área de atuação. Então, por exemplo, quando eu trabalhava muito com branding, eu tinha muito essa visão de que design, marca é para construir conexão com pessoas. Então, eu enxergo muito essa frase conectada ao que eu fazia antes. Então, mas hoje em dia, eu já acredito, uma forma como eu estou trabalhando hoje, eu acredito que tem muito mais aí do que falta nessa frase, né? Então, eu acredito que o design é muito mais amplo do que só essa frase definiu nesse momento aqui, nessa construção. Tá aí uma coisa nova que a gente não tinha ouvido ainda. Isso é, que qualquer definição de design vai ser muito influenciada pelo passado e pela área de atuação da pessoa que criou aquela definição. E realmente, isso parece fazer sentido. Um designer de marca vai puxar a definição mais para o lado do branding. Um designer de produto talvez vá puxar mais para o lado industrial ou técnico do design. E um designer web ou de UX vai dizer outra coisa ainda. E isso, inevitavelmente, vai acabar levando a interpretações diferentes do que é design. Eu acredito que o design tem 2 pontos para mim que são muito fortes na definição de design, porque para mim design é muito mais do que só as áreas de atuação ou só encontrar uma solução, né, resolver um problema, que é bem tradicional. Eu acredito que tem muito forte a questão de uma mentalidade, e aqui eu não estou falando necessariamente de design thinking, toda a metodologia de design thinking, mas eu estou falando de designer tendo uma certa mentalidade para conseguir desenvolver a sua profissão. E também processo. Eu acho que são 2 coisas que são extremamente importantes no fazer design nas mais diversas áreas de atuação de um designer. O designer em si ele tem uma forma de enfrentar situações, enfrentar possíveis problemas, encontrar soluções que acaba sendo diferente de outras profissões, então é muito mais a visão que ele tem e como ele vai ter um processo para ajudá-lo a solucionar essa questão.
Então, eu acredito que essa mentalidade e processos são coisas extremamente importantes para o design, que eu acredito que permeia muitas das áreas, e eu sinto falta um pouco desses tópicos nessa frase, especificamente. Quando tu fala de mentalidade, eu consigo ver bem aquela ideia do como o designer vê o mundo, como ele pensa os problemas, como ele olha para as coisas. Mas quando tu fala em processo, tá te referindo assim mais ao aspecto técnico ou metodológico do design? É esse tipo de coisa? Exatamente, porque, ok, não adianta só uma pessoa, porque uma pessoa que não tem a formação em design, pode ser que ela tenha esse instinto, essa habilidade, essa mentalidade de encontrar soluções para resolver problemas como a gente tem no design. Mas se tu não tem muitas vezes um processo, que não necessariamente é um método, uma metodologia que vai tornar o processo rígido, mas é uma forma de agir, uma forma de trabalhar, né, etapas, processos. Eu acredito que só a mentalidade muitas vezes não é suficiente para tu chegar numa solução, tu chegar em algo, né? O que a Camila tá trazendo aqui me lembra um pouco o que a Isadora comentou lá na primeira frase que a gente ouviu. A Isadora falou sobre as diferenças que ela via entre o que ela chamou de um designer do cotidiano e um designer profissional. E talvez essa questão de processos que a Camila chamou a atenção seja justamente uma das formas de separar esses dois tipos de designer. Mas enfim, aproveitando que a entrevista estava sendo super produtiva, eu arrisquei perguntar para Camila sobre como ela, nas suas próprias palavras, definiria design. E a resposta que ela deu vale bastante a pena a gente ouvir. Eu cheguei numa frase, assim, que, de novo, eu não acho que seja que vai resolver todos os problemas ou que vai definir toda a área de design, mas que para mim faz bastante sentido, que é o design é a força motriz da evolução da sociedade. E isso está muito interconectado, porque design e sociedade estão interconectados porque o design se adapta conforme a sociedade evolui, só que, ao mesmo tempo, a evolução da sociedade ela é acelerada pelas inovações do design. Então, é uma coisa, um ciclo, algo que está em constante movimento e um impulsiona o outro. E eu consigo enxergar isso muito forte hoje com essa revolução da inteligência artificial que a gente está vivendo. Porque a inteligência artificial é fruto do design, mas hoje já está se falando em todas as mudanças que vão acontecer na forma de fazer design, de como a gente está trabalhando. O próprio Photoshop agora, com as novas ferramentas, que assim já mudou tudo. Então, o design já mudou com essa evolução e, ao mesmo tempo, essa evolução foi fruto do design. Então, é uma coisa tão interconectada, assim, que, para mim, eu acho que isso permeia todas as possíveis áreas do design. Design de produto, design de embalagem, design de moda. Eu consigo enxergar essa conexão com todas as possíveis áreas. Até por ser uma definição um pouco mais ampla e não tão direta ao produto final, à solução, a algo tangível, né, do que é o design, mas sim a algo mais amplo, né? Então, não sei, para mim faz sentido, mas não acho que seja também uma verdade universal. A Camila trouxe vários pontos interessantes. Um deles é esse aspecto de que o entendimento do que é design talvez dependa muito do observador. Outro ponto que ela chamou bastante atenção é que o conceito do que a gente chama de design é uma coisa que vai se transformando ao longo do tempo. Mas tem um detalhe em específico dessa frase que eu mandei para ela que não tinha ainda aparecido nas nossas conversas anteriores. No caso, essa questão de como o design tem também um elemento de guiar, influenciar e conectar as pessoas. E é verdade, nós seres humanos, desde sempre usamos coisas para transmitir ideias ou agregar pessoas com opiniões parecidas. Seja isso lá no passado, com um som ou com uma pintura numa caverna, seja isso hoje em dia com logotipos e slogans. Pensa, por exemplo, na hashtag Black Lives Matter e o quanto ela expressa e como ela agrega pessoas. E isso também é parte do que é fazer design. Mas, como a Camila deixou bem claro, a gente tem também que tomar cuidado, porque design não é só isso. Pelo contrário, esse é só mais um dos vários aspectos dessa nossa profissão que está constantemente evoluindo. Para fechar então, eu tenho aqui uma última frase e quem vai nos acompanhar comentando ela é outro bom amigo meu, chamado Felipe Palombini. Diferente de alguém como a Camila, que é bem do mercado, o Felipe é alguém que dedicou toda a carreira dele até aqui
em ser um pesquisador na área de design. Tanto que ele é formado, tem mestrado e doutorado na área e atualmente é professor de desenho industrial. E já que a gente está querendo opiniões de designers dos mais diferentes tipos, eu acho legal a gente ter também essa perspectiva dele. Vamos então à nossa última frase do dia. Design pode ser visto como uma atividade que traduz uma ideia em um plano para algo útil, sendo baseada em 3 eixos: solução de problemas, centralidade no ser humano e habilidades técnicas. E aí, Felipe? Depois de eu ter te deixado aí uma semana pensando nessa frase que eu te mandei, o que tu tem para me dizer sobre ela? Ela faz sentido para ti? Cara, eu gosto bastante, eu achei bem interessante. O que eu vou te dizer? De modo geral, eu acho que ela é super importante porque ela aborda exatamente aquilo que eu acho essencial, que é tu fazer alguma coisa que seja de fato útil, que é o que difere, eu acho, de outras áreas projetuais, digamos assim, de modo geral, né? Indo um pouco mais especificamente para o design, eu gosto também que uma das coisas, eu estou até com a frase aberta aqui para não me esquecer, que para mim é o principal que eu acho que eu tenho que passar mesmo para quem estuda isso, para quem está começando com isso, que eu dou aula, na verdade, para os bichos, né, aqui no design industrial. E essa parte de ser centralidade no ser humano, eu acho a coisa mais importante de tudo, porque eu acho que é justamente o que difere o design de outras áreas, sejam projetuais ou mais artísticas, é o fato de que o design é preciso ter, digamos assim, um certo ponto de empatia com o nosso público-alvo, seja ele em virtude de razões puramente funcionais, puramente de desempenho, razões mais estéticas, mas eu acho que cabe sempre ao design tu ter essa relação direta com o teu público-alvo, de modo que tu vai te colocar no lugar de quem vai utilizar o teu produto, ou seja qual ele for, não necessariamente um produto tangível, mas pode ser uma interface, qualquer tipo de artefato, produto no sentido de alguma coisa resultante de alguma mudança, né, como produto, resultado. Mas, de qualquer forma, que seja importante com que o teu usuário possa ser representado dentro de ti de alguma forma antes de tu projetar aquilo. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para salientar 2 pontos interessantes que o Felipe está enfatizando. O primeiro é esse aspecto de que design tem que ser útil. Diferente, por exemplo, de um pintor ou um escultor, um designer não pode fazer algo simplesmente porque sim. Ele sempre tem que ter um propósito, uma intenção clara por trás do que ele está fazendo. Já um segundo ponto também digno de atenção na fala dele é o tema da centralidade no usuário. Design tem um aspecto muito servil. Ele sempre existe para servir alguém. E se ele está ali para servir alguém, o designer tem que ser um profissional capaz de ouvir e de empatizar com essa tal pessoa, justamente para saber projetar para ela. Como designer, tu nunca está projetando para ti mesmo. Tu está sempre projetando para alguém. Digamos assim, qual que é a diferença entre um projeto feito por um designer de um projeto feito por um artista ou por um arquiteto ou por um engenheiro? Seja esse projeto comissionado, seja de conta própria. Eu acho que sempre aquilo que difere o design de todas as demais áreas que podem ser mais similares é, de fato, que o designer ele se preocupa mais com o bem-estar, entre aspas, digamos assim, uma qualidade bem geral do seu usuário no momento que ele vai utilizar aquela sua criação. A partir disso, eu acho que solução de problemas se enquadra perfeitamente nisso. Centralidade no ser humano é um fator, para mim, key disso tudo aí, é o mais essencial de tudo. E a minha única ressalva, se eu tivesse que fazer, essa parte de habilidades técnicas, que eu colocaria habilidades técnico-criativas, técnico-criativas. Porque se tu pegares somente uma habilidade técnica em si, qualquer profissional pode chegar num determinado resultado para algum tipo de produto. Por exemplo, tu quer fazer alguma cadeira para um público específico, ou quer fazer algum utensílio para quem tem alguma dificuldade motora, ou tu queres fazer uma interface de gráfica para alguém com um pouco de deficiência visual, de alguma forma, não sei. A partir do ponto que tu passa de vários requisitos projetuais para tu chegar num resultado formal, oficial, eu acredito que o básico que tu tem que ter é, de fato, uma habilidade técnica para chegar naquele resultado. Mas o fato de tu ter a criação em si, que seria tu surgires com algo novo, e tu buscares não apenas aquilo que cumpre os teus requisitos, mas, digamos, alguma coisa a mais, é que eu acho que é fundamental no design. Então, é difícil a gente identificar e ponderar,
Mas, na minha opinião, o que faltaria simplesmente nessa frase é uma coisa mais de criatividade, porque chegar no resultado técnico, muita gente pode chegar. Foi uma das coisas que me motivou a sair da engenharia, por exemplo, que eu cursava engenharia civil antes, que é uma coisa puramente técnica, qualquer pessoa podia chegar naquele resultado, mas poucas pessoas podiam criar coisas de fato mais, assim, diferentes, mas pensar fora da caixa, né? Foco no aspecto técnico, mas sem abrir mão da criatividade. De novo e de novo a gente vê esse tema nas respostas de todo mundo que a gente ouviu até aqui. Essa ideia de que o designer tem que ser alguém capaz de, a todo momento, misturar coisas, inclusive coisas que às vezes parecem opostas. E se a gente parar para pensar sobre o porquê design é tão difícil de definir, talvez isso seja uma das principais causas. Porque se design trata de misturar coisas, às vezes tão diferentes, isso também quer dizer que ele pode ser muito abrangente. Uma das perguntas que eu fiz para todos esses designers que vocês ouviram hoje foi justamente: por que afinal é tão difícil de definir design? E realmente, quase todas as respostas usaram palavras como amplo, abrangente ou diverso. O Lorenzo chamou a atenção de que a gente pode encontrar design até mesmo na natureza. A Isadora nos lembrou que todo ser humano é naturalmente meio designer. E o Stefan ressaltou o caráter extremamente flexível da nossa profissão, mostrando que o trabalho do designer pode se encaixar em quase qualquer lugar. Então, com isso a gente vê que tentar rotular design, tentar colocar ele dentro de uma caixinha bonitinha, com limites claros, nunca vai ser uma tarefa fácil. É muita coisa para sintetizar em uma única palavra. E aproveitando essa deixa, e para encerrar nossa aula de hoje, eu quero deixar vocês com uma frase que o Felipe disse que me chamou bastante atenção. Qualquer coisa que a gente faz pensando no resultado antes da gente agir, a gente está fazendo processo de design. Qualquer coisa em que a gente precisa imaginar o futuro, esse sentido bem daquela etimologia lá do projetare, quando a gente se projeta lá no futuro, antes de tentar viver ele, vivenciar ele, todo esse processo que é o que a gente vive no dia a dia é uma coisa de design. E aí, vocês concordam? Eu sou o Leônidas Soares Pereira e essa foi a nossa conversa sobre o Design do Designer, parte 2. Os agradecimentos de hoje são para todos os nossos entrevistados que cederam um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Agradecimentos então a Isadora Pinheiro, Anthony Bauerman, Lorenzo Helera, Stefan Fernandes, Camila Chizzini e Filipe Palombini. Agradecimentos também a Andrea Moreira, Bruno Aroucha, Marina De Pieri, Gabriela Perry e Mário Fontanive, que também ajudaram com o conteúdo dessa aula. E a Diana Pacheco, que foi a voz que vocês ouviram na leitura das frases. Vocês encontram os detalhes de como saber mais sobre cada um deles nas notas que acompanham esse áudio. E se tu quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só olhar os links e a bio logo abaixo. Eu sou Leônidas Soares Pereira e até a próxima.